Oi, gente, sejam todos bem-vindos à nova aula de curso de coquedama, né? Nós estamos no módulo 3 e essa é a aula 4, onde a gente vai estar falando aí de fios decorativos, né? Que são como se fosse decoração aí, olha, do nosso vasinho da coquedama, tá bom? Então aqui, gente, eu tenho esses fios aqui, olha, tá? Esses fios, eles imitam barbante coloridos, né? E aqui eles têm 8 fios, tá? Esse daqui tem 8 fios, é o que a gente vai estar usando para enrolar a nossa coquedama. Aqui eu tenho um outro fio que ele tem 24 pontas. Então, só para vocês terem noção da diferença de um para o outro, ó, olha só a diferença da espessura, tá vendo? A grossura de um para outro, olha. Esse mais clarinho é o de 8 e esse aqui o de 24 fios. Por que eu tô mostrando esses dois fios para vocês? Bom, primeiro, vão haver casos que a gente vai usar só o fio grosso. E vão haver casos aqui que a gente vai trabalhar com 2 na maioria das vezes. Eu gosto muito dessa cor. Todos os fios que eu enrolo, todas as coquedamas que eu monto, que eu faço a decoração, eu sempre trabalho com 2 fios. E eu uso sempre um aqui misturando com o outro. Olha, então, por exemplo, esse begezinho. Eu quero fazer uma coquedama com azul por fora. Que a pessoa me encomendou, a decoração é azul, ela quer que realce. Então, eu vou estar usando o azul junto com o bege, tá bom? Mas por que eu tenho que trabalhar com 2 fios? Por que eu não posso trabalhar com grosso, direto? Esses 2 fios, eles vão me dar a espessura correta que eu preciso para a coquedama realçar e ao mesmo tempo ela ficar bem delicada, tá? Quando que eu uso o fio grosso? Esse fio aqui é o mesmo que a gente vai usar para os suportes, para montar os suportes de macramê, tá? Quando que eu vou usar esse fio grosso? Esse fio grosso eu vou usar para coquedamas maiores ou plantas mais brutas. Por exemplo, vou fazer um pacovale, tá? Grande. Se eu usar esse fio aqui, ele não vai realçar. Então, eu vou estar usando esse mais grosso. Se for uma planta bem grande, tá, gente? Mesmo assim, às vezes com planta grande, eu uso esses 2 fios aqui. Por quê? Esse daqui, ele deixa a coquedama mais bruta, né? Ele deixa a coquedama com uma aparência, digamos assim, mais grosseira. Então, se a planta for uma planta grande, mas ela for delicada, o ideal é eu trabalhar com esses 2 fios, tá? Outra coisa legal que a gente tem nesses fios aqui, que a gente está podendo usar, é o sisal. Olha aqui, ó, tá? O sisal deve estar uns R$6 mais ou menos, um rolinho assim de sisal, olha, tá? Tem rolo também, mas às vezes está mais barato você usar assim, ó. Esse daqui deve estar a média de uns R$14, esse daqui. E esse grandão, ele vem mais, tá, gente? Aqui eu já usei para fazer suporte. Ele vem bem grandão. Esse daqui deve estar uns 20, 22, mas ele rende muito, tá? Todos eles rendem muito. Primeiro que a gente trabalha com os 2 fios, a gente não trabalha com um fio só, né? Então ele vai render bastante. O sisal também é legal. Toda vez que eu uso uma coquedama e que eu faço a decoração dela com o sisal, eu acompanho com esse begezinho aqui também, tá? Ó, ou esse bege ou esse daqui também, ó. Eu gosto de usar o mais claro, porque o mais claro vai realçar o sisal. Deixa eu mostrar para vocês uma feita com o sisal. E nesse caso aqui eu usei esse bege mais escuro. Olha, ele fica mais arrepiadinho, tá vendo, ó? Tá? Fica cheio de pelinhos em volta. Nesse aqui eu usei sisal. Olha que lindo, gente, olha. Olha como ela fica bem na coquedama. Olha só como tá grandona. Ó, cheio de folhinhas novas nascendo. Tá vendo aqui, olha?
ela se dá muito bem na coquedama e fica bem vistosa, né? E você vê que pelo porte da planta, ela tá numa coquedama que não é muito grande. Isso porque as raízes delas não são muito grandes. A hora que ela começar a crescer, gente, o que vai acontecer? As raízes vão começar a sair aqui e ficar penduradinha para fora. Mas fica um charme também, eu acho lindo, tá? Isso vai depender. Outra coisa que é super legal a gente fazer com esses fios coloridos é você tá aí combinando esses fios, né? Ou seja, aqui é um minentúrio. Esse minentúrio aqui, ele tem essa florzinha meio roxa, olha. Tá vendo? E aí, o que eu fiz? Eu enrolei o barbante e o bege com o roxinho que é da flor dela. Aqui vocês estão vendo algumas cores só que tem disponíveis, tem muito mais cores. Tá? Tem verde clarinho, tem verde mais fechado, tem bege, creme, tudo quanto é cor que você pode imaginar, a gente encontra desse fio aqui para você poder comprar. Essas cores são as que eu uso mais, mas aí você pode estar se adaptando, né? Então, o legal é você poder botar a planta, usar o fio de acordo com o estilo da planta, né? Como esse mini lírio aqui, ele dá umas florzinhas branquinhas, meio bege, né? Eu usei o sisal, tá? Aqui nesse caso, que eu usei aqui, tá combinando com a florzinha. Por que eu faço isso, gente? O que acontece? Quando essa plantinha, ela perde essa floração aqui, olha, se você não botar uma plaquinha de identificação nela, depois vai ficar difícil você saber qual é a tonalidade da flor daquela planta, né? Porque você vai ficar perdido no meio de tantas plantas e às vezes a gente não lembra mesmo, tá? Outra coisa legal que a gente vai falar mais tarde, que é no próximo módulo, que é sobre a montagem da pré-coquedama, né? É que você pode selecionar as plantas pelas cores dos fios. Por exemplo, planta que só tem folhagem verde, eu posso usar o verde só com bege. É a planta que tem uma flor vermelha ou as flores, você pode estar usando o rosa, né? Ah, essa planta ela dá flor, então eu vou botar o rosa, para plantas de flores. Para orquídea eu vou usar o azul. E aí você está criando aí um catálogo, uma lista aí para você de como você controlar melhor o uso dessas linhas coloridas na sua coquedama, né? Se a gente olhar bem a coquedama, quando eu falei com vocês que é como se fosse um vaso realmente da coquedama, ela realmente forma um vaso, tá? Por quê? Porque você colocou o substrato, você colocou a camada esfagno, que já é uma cobertura, e aí você entra com a decoração, que é para ficar mais bonito, né? Para dar um charme mais especial do que o vaso. Quando a gente compra um vaso, a gente procura comprar desenhado, colorido, com algumas pessoas pintam, fazem bonequinhos, né? Nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando com esse trançado, tá? Nesse trançado dos fios de decoração, você pode estar aproveitando, quem, por exemplo, faz crochê ou às vezes ganha muita linha, eu costumo ganhar muita lã, muita linha, restinho, que às vezes a pessoa para de fazer e te dá, ou a pessoa pouca quantidade, ela não está usando, você pode estar usando também para enrolar por fora o seu coquedama, tá? Tem alguns outros fios no mercado, que são fios mais grossos para crochê, que também são muito bons e eles não são 100% algodão. Então é aí mais uma alternativa para você, uma opção, né? Outra coisa que você pode usar, tá trabalhando aí com fios dourados. Tem uns fiozinhos que são finos, que a gente coloca em roupa, né, douradinho, que costura com a máquina, você pode também estar enrolando com eles, né? Então, tem uma infinidade de fios que você pode aí estar aproveitando na sua casa, né? Restinhos de fios que dá para você emendar, para você usar numa coquedama, que ficam super coloridos, super legais. Isso aí vai depender muito da encomenda que você tiver, né? Da pessoa que quiser, porque tem pessoas que encomendam a coquedama que querem combinar. Por exemplo, eu já peguei encomenda que a pessoa quis por fora as coquedamas todas das mesmas cores, né? E aí a gente tem que botar uma plaquinha de ID, porque não vai ter o diferencial da cor da flor e você vai precisar identificar qual é aquela planta e qual a cor da flor dela, né?
e de repente até a data que você comprou. Então tem vários estilos de você estar montando um controle aí para você se organizar para poder estar vendendo essas coquedamas, né? Já teve pessoas que me encomendaram coquedama que quiseram combinar com cor de sofá, com escuras por causa de cor de móvel. E aí, gente, o gosto é diferente para cada um, né? E a gente tem que se adaptando. Porque, na verdade, as coquedamas, elas não são baratinhas, né? E aí você tem que adaptar ao gosto do cliente, não é o que você gosta, mas sim o que o cliente necessita e ele precisa, né? E por isso que nessa hora da decoração, a gente tem que ser muito criterioso, tem que escolher bem o nosso material, fazer tudo, mesmo emendando os fios, você tem que fazer tudo com muito cuidado, para não ficar parecendo emenda. A gente vai estar falando sobre tudo isso na próxima aula. Outro detalhezinho que eu esqueci de falar para vocês é que a gente pode estar usando esses próprios fios para fazer uma amarração para pendurar ela, tá? Algumas pessoas preferem ela suspensa, né? A gente vai ter uma aula só sobre suporte, né? Então, vou estar dando aí as dicas de todos os suportes que você pode estar usando para aproveitar aí na sua coquedama. Gente, tem que usar a criatividade. Então, sejam criativos, testem os produtos, né? Não adianta você pegar, você vai pegar esse vídeo aqui e vai fazer exatamente o que eu tô falando. Não, peguem coisas diferentes. Ah, eu vi isso aqui, eu acho que isso aqui vai ficar bonito, eu acho que isso aqui vai ficar legal, então eu vou fazer. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: a coquedama ela vai precisar de água, ela vai ter que ser imersa na água, ou borrifada, né? E algumas linhas dessas, tipo as vermelhas, que são tons mais fortes, as vermelhas elas costumam sair um pouquinho da tinta quando você imerge a coquedama para fazer a irrigação dela, né? Mas isso não influencia na planta, tá, gente? Outra coisa que a gente tem que pensar bem é porque uma planta que fica do lado de fora, numa área externa, ela dá diferença para que fica numa área coberta que não pega chuva, né? A coquedama que fica exposta, as minhas ficam expostas. Elas ficam muito suscetíveis a ter que trocar mais rápido essa parte decorativa dela, porque elas pegam sol, elas pegam chuva e acaba apodrecendo e cedendo por causa de muita água, e aí você vai acabar ficando uma coquedama feia, encardida por causa de chuva, por causa de poeira, por causa de sol, né? E aí você vai ter um período menor em que vai ter que haver essa manutenção da troca desse fio. A gente vai estar falando sobre isso também, nós vamos ter um módulo específico também sobre isso, tá bom? Sobre a troca da decoração da coquedama. E às vezes as pessoas perguntam: nossa, a tua coquedama é linda, a minha fica toda manchada, toda feia, não aparece a cor de barbante. Porque planta que vai ficar num ambiente externo, pegando sol, chuva direto, o sol nem é tanto, tá, gente? O problema todo é a chuva, a quantidade de água que ela pega e a poeira, tá? Ela vai se comportar de uma maneira diferente do ambiente externo. Então, até nisso a gente vai ter que pensar em relação aos clientes, né? Você vai ter que sempre olhar o ambiente que ele vai querer que você bote as coquedamas, porque aí a gente vai ter uma base de que fio que a gente vai usar, tá ok? Como eu já falei, tem algumas linhas de crochê que são mais grossas, né? E elas têm nylon, poliamida, são mais resistentes, elas não cedem tanto. Então, se for colocar um ambiente externo, prefiram essas linhas, lembrando de apertar bem, porque ela vai ceder um pouco com a água, né? E aí você vai ter essa coquedama por mais tempo. Não tem jeito, gente. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter uma manutenção. A coquedama, ela exige uma manutenção, até porque as coisas com o tempo vão se deteriorando e ela necessita de um reajuste, digamos assim. Seja na parte de fios de decoração, que é essa aula de hoje, seja na parte do tamanho da coquedama, porque a planta vai crescer, ela vai desenvolver. Gente, a planta desenvolve na coquedama normal,
como desenvolveria num vasinho de terra, que é aumentar o tamanho da coquedama, porque as raízes cresceram muito e a coquedama, o tamanho que está, não vai suportar mais, tá? Então a gente tem que pensar nisso também. O tipo de planta que vai crescer muito, se não vai, o que a pessoa quer, uma planta delicada, uma planta mais bruta, mais grosseira, uma planta maior, uma planta menor, isso tudo vai depender do espaço também, que a gente já falou sobre isso lá atrás, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a gente vai para a última aula do módulo 3. E depois, gente, ó, é mão na massa, tá? Depois a gente já vai começar a preparar o substrato para montar elas, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima aula.